capítulo 24. Quem achou isso, amém? Eu vou ler os irmãos me acompanham. Versículo em diante. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esses receberão a bênção do Senhor e justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Glória a Deus. Essas foram as palavras de Davi. É claro que tudo repercute no tocante àquilo que a gente fala da fonte primária, que são as nossas atitudes, nosso caráter. Ela reflete de uma forma cedo ou tarde pelas nossas palavras. A gente nunca consegue esconder aquilo que a gente é por intermédio de palavras. Alguma hora, vez ou outra, as palavras, ela tem a capacidade de revelar a nossa verdadeira identidade. Mesmo o salmista com seus altos e baixos, era segundo o coração de Deus, e Deus sabia, porque não era a quantidade de vezes que ele errava, mas a disponibilidade em estar sempre pronto a reconhecer o seu erro e cair de joelho, clamando por misericórdia. E no tocante a isso, existe nos seus salmos, principalmente nos livros históricos, inúmeras vezes onde, por sua vez, Davi, ele clama a Deus por misericórdia. No Salmos 42, por exemplo, ele fala com a sua alma, perguntando por que ela estava abatida e angustiada. Diz a sua alma que esperasse em Deus, pois ele tinha certeza que um dia ele o louvaria, tendo em vista que Deus era a sua salvação e o seu Deus. Então essas eram as palavras de Davi mediante a sua característica de adorador. Ele fala lá no Salmos 84 a sua satisfação pelo fato de estar na casa do Senhor. E aqui ele traz umas características que são mais fortes, que tem a capacidade de retratar a verdadeira virtude, a essência daquele que, por sua vez, se disponibiliza em estar na presença de Deus, abrindo mão de todos os seus afazeres, de todos os seus créditos, atribuindo a Deus, tendo em vista que a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar alguma coisa, estando no perfil do Senhor, ele perde. Porque não há aquele que perdendo 100 vezes, que perdendo nessa vida, não ganhe 100 vezes mais aqui e 100 vezes na vida vindoura. Essas foram respostas da indagação de um dos seus discípulos, ao ver de que um dos homens abaixaram a cabeça e se entristeceram ao chegar por Jesus e perguntar: como faria ele para herdar o céu? E Jesus certamente traz uma retratação para ele em relação aos verdadeiros caráteres de um homem de Deus. E certamente de que aquela recomendação que Jesus passa para ele não estava no seu perfil de um verdadeiro cidadão, porque estar no perfil é você abrir mão daquilo que você gosta de fazer, mediante a vaidade do seu ego, a massagem do seu ego, abrir mão para fazer a vontade de Deus. E quando você não está apto, preparado para aquilo, não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta você querer massagear o teu ego, não adianta você querer se satisfazer com palavras bonitas, porque nada disso vai resolver a tua situação perante a Deus e vai fazer você ficar com moral diante do inferno, diante das trevas, e nem tampouco ser você respeitado perante os anjos de Deus que estão te assistindo, são as suas atitudes. E a prova disso é que quando Davi ele fugia de Saul, ele se dirigiu à caverna de Adulão e ele formou caráteres na vida de pessoas que não tinham. Ele formou caráter na vida de pessoas que não tinham prazer, não tinham sabor, pessoas que estavam ali, pois justamente
justamente no lugar impróprio, onde poucas pessoas gostariam de estar, a não ser pela falta de opção. E Davi, quando fugia de Saul, foi justamente lá, para a caverna de Adulão. Ele precisava formar um exército, mas ele não tinha pessoas ali que verdadeiramente estavam já capacitados. Mas ele olhou todas aquelas pessoas que estavam ali, pessoas amarguradas, pessoas que não tinham sabor de viver, pessoas que não tinham muita essência, pessoas que não estavam nem aí para a vida. Ele certamente falou: vou transformar a vida dessas pessoas, vou dar um motivo para elas viver e vou dar um motivo para elas lutar. Vou colocar no coração dessas pessoas um álibi para que elas possam ver de que vale a pena. E ele pegou aquelas pessoas tudo problemáticas e formou um grande exército. Então não é o que você é o que você tem. Não é o que você pode fazer, é o que Deus te capacita para fazer. Porque às vezes o ser humano se diz muita coisa, na realidade não é nada. Porque não são as suas ações que vai fazer você tomar moral diante de Deus, se as suas ações partirem do seu ego. Mas é claro de que o caminho para cima é para baixo. Você quer ser alguém no contexto de Deus? Faz o mais essencial, o mais trivial, desça quando é necessário descer. Admita que você precisa sair da contramão da sua vontade e entrar na mão da vontade de Deus. Admita que você precisa deixar de ser você para ser alguém que Deus designou para que você seja. Admita que você é imperfeito, mas Deus pode se aperfeiçoar. Ou admita que você não é nada, mas Deus pode fazer de você um tudo. Talvez admita que você é um pecador, mas Deus pode te justificar. É a gente reconhecer, nós reconhecermos que não somos nada. Deus, por sua vez, nos valoriza como um tudo. Você não precisa ser nada, irmão. Você pode ser zero. Basta estar à direita de Jesus. Porque a multiplicação funciona assim. Se você está à esquerda, você não tem êxito do lado de ninguém. Mas se tu está à direita, você pode ser zero. Você vira 10. E se entrar mais um, vira 100. Olha, se entrar mais um, vira 1000. A matemática de Jesus é perfeita. E Davi, então, ele traz as verdadeiras características, dizendo: olha, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo altar? Então ele diz: aquele que é limpo de mão, puro de coração, não jura enganosamente, não entrega sua alma à vaidade, esses receberão as bênçãos do Senhor. Essa é a geração daqueles que te buscam, essa é a geração daqueles que te adoram. É interessante, irmãos, que a gente vive uma vida inteira relutando no tocante a deixar de ser quem somos para ser quem precisamos ser. Álibi para fazer as coisas erradas a gente encontra, mas para fazer as coisas certas a gente não consegue. Para fazer a coisa certa a gente bate de frente contra a nossa natureza, mas para fazer a coisa errada já está na sua mão, é só pegar o bonde. Uma certa feita chegaram na igreja de Coríntios, mancharam a reputação do apóstolo, que por sua vez tinham edificado aquela igreja. E disseram o seguinte: essa igreja aqui, ela foi fundamentada por Paulo. Sim, Paulo era alguém que apareceu após a formação seletiva dos discípulos. Paulo não era discípulo. O argumento parecia ser inerente, parecia causar impacto. Logo, eu não posso ser um apóstolo se eu não fui discípulo. Entenda, discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que defende. Eu não posso defender uma causa que eu não conheço. Se eu não aprendi acerca de alguma causa, eu não posso defender acerca da mesma causa. Então, eles entraram na igreja e alegaram essa questão, dizendo: olha, Paulo não foi discípulo, então ele não pode se denominar apóstolo. De sorte, essa igreja está fundamentada em mentira. E se está fundamentada em mentira, Jesus não está nela. Paulo teve em Coríntios e ali permaneceu um bom período de tempo, o suficiente para revelar o seu verdadeiro caráter mediante as suas ações e a sua preocupação pelo reino de Deus. Em suas viagens missionárias, ele é chamado pelo procurador de Roma, chamado Sérgio Paulo, e diante daquele procurador, ele começa a pregar a palavra e encontra a resistência do seu mago. E, por sua vez, tudo que Paulo dizia, o mago replicava dizendo que era mentira. Paulo, tomado pela autoridade do Espírito, diz assim: olha, filho do diabo e do engano,
Até quando será contra a palavra de Deus? Que a mão do Senhor caia sobre ti e tu fique cego agora. Naquele exato momento, sem mais delonga, a escuridão tomou conta da visão daquele homem e ele passou a andar pelos palácios cego, sendo impulsionado e ajudado por alguém a dar até os primeiros passos. Paulo tinha isso ao teu favor e muitas outras coisas ele poderia usar a teu favor. Mas a grande questão é que Paulo tinha alguma coisa que era muito mais importante, pelo qual ele não abria mão. Era a amizade e a consciência. Ele falou: olha, eu tenho vivido no mundo, porém maiormente convosco. Em outras palavras, interessante é como uma amizade que tem por sua vez um tempo bastante duradouro, de repente, num simples estalo, do nada aparece alguém e mancha a minha reputação, e tudo aquilo que eu era passa a deixar de existir, porque ontem, muito depois de mim, chegou alguém e replicou e torceu todo o meu caráter e todas as minhas intenções em relação a vocês. Isso muito me admira. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, ele jogou para cima da sua consciência, que por sua vez também é infalível. Você não precisa mostrar quem você é. Não foi para isso que Deus te chamou. Faça o que precisa fazer. Para ser sincero com os irmãos, a sua consciência te garante você entrar em qualquer lugar. Como eu já disse, ela é o eco da voz de Deus escrito na tábua do teu coração. Então ela estende para você o reino de Deus de uma forma tão extraordinária que você não precisa nem sequer falar, ao invés de simplesmente estender a sua mão ou profetizar a derrota do adversário. E ainda que o inimigo passe por cima de você como um rolo compressor, se houver Espírito de Deus na sua vida e a sua consciência estiver inflamada pelo reino de Deus, você vai levantar e vai profetizar que ele é um derrotado, porque não existe derrota para aquele que tem a sua consciência transformada pelo Espírito de Deus. E certamente, irmãos, tem as suas obras a favor do reino de Deus. Aquele que por sua vez é propriedade peculiar e exclusiva, está a serviço de Deus, é o porta-voz do Senhor, agente de Deus aqui na terra, o mensageiro do rei, aquele que anuncia a salvação, a justiça e a liberdade, aquele que está pronto a ser mais um inimigo, mais um soldado, a bater de frente contra potestades e principados que estão aqui na terra, causando opressão e dependência química e infernal na vida do ser humano. E se você tiver autoridade de Deus, você não precisa muito falar. Se você estender a sua mão, já funciona. E se você abrir a sua boca, funciona mais ainda. E se você colocar a serviço do Rei Jesus, vai fazer mais efeito ainda. Porque Satanás, ele não resiste na vida do ser humano que tem autoridade do céu para pregar a sua palavra. Satanás, ele não tem resistência contra a sua vida. Ele não tem contra as suas atitudes, contra as suas ações. E por mais simples que ela seja, você não precisa ter muita coisa. Você não precisa ter um diploma. Se a você não foi dada a oportunidade de levantar um dinheiro para pagar pelo diploma, que certamente pela sua vaidade você achou que precisaria ao longo da sua caminhada. Mas uma coisa que se você tiver, vai fazer a diferença. Isso lá no céu você vai ser respeitado e lá no inferno você vai ser temido. Que é a autoridade de Deus para guerrear contra as autoridades de Satanás que estão atuando aqui na terra. A gente precisa tomar consciência disso, que a nossa identidade ela precisa nascer. A nossa identidade ela precisa prevalecer. Nós temos que ter um caráter divino, um caráter de cristão, um caráter do céu. Então Paulo fala assim: olha, eu vivi muito tempo aí convosco, e isso muito me admira. Por questões de segundo, tudo que eu era deixei de ser. Sabe que muito eu fico meditando, a gente pensa às vezes como o ser humano ele é vulnerável a mudanças de pensamento, a duplicidade de caráter, a mudança de propósito, a mudança de foco. É interessante de que a maior liberdade de expressar os nossos sentimentos aqui na terra é de um ser humano para o outro. É você se alegrar em poder desfrutar de uma oportunidade de poder estender as mãos para o seu irmão e saber com que aquilo, a história da vida dele foi mudada. Eu lembro de que poucas vezes em que Jesus teve a oportunidade de fazer isso, nenhuma das vezes ele perdeu. Ele foi até o poço de Jacó, mudou
a história daquela mulher. Ele foi até o tanque de Betesda, mudou a história daquele homem, e isso não foi de forma coletiva, porque de repente você muda a história de uma pessoa, dependendo de quem é aquela pessoa que você está mudando a história, você está contribuindo para que uma grande multidão possa ser salvo, porque você não sabe o valor sentimental que aquela pessoa vai render no mundo que a gente vive, e certamente de que pode ser que você tenha tido a oportunidade de ganhar um pregador do Evangelho, cuja sua voz vai ecoar pela eternidade, por um bom espaço de tempo. É só você estender as suas mãos, porque se eu ajudo você, você ajuda você, você ajuda você, sabe o que vai acontecer, irmãos? O mundo vai passar por uma corrente de transformação, porque nós vamos estar mais voltados para a questão alheia, em ajudar quem está lá embaixo, em apostar quem está precisando. Davi, quando chega na caverna de Adulão, ele conseguiu formar um exército de pessoas que não tinham propósito, não tinham foco. Davi falou assim: olha, vou transformar vocês em homens de verdade, em homens valentes, e vou levar vocês até o reino. Glória a Deus. A caverna de Adulão era onde só tinha problemático, irmão. Era um lugar onde as pessoas habitavam ali, era um lugar onde era frequentado por mendigos, pessoas rejeitadas na sociedade. As pessoas ali usavam aquele lugar como banheiro. Ali era o lugar onde estava Davi. E ele olhou aqueles homens. Ele falou: estou sem exército, mas é interessante, eu vou fazer dessa multidão um grande exército. E se você não apostar em si, na sua capacidade de ganhar pelo menos, ou de fazer... É interessante de que existem várias maneiras de você ganhar uma alma. Quando você deixa florar a essência de Deus na sua vida, você faz aquilo que é certo. E aquilo que é certo vai repercutir no espaço. Repercute. Eu tinha um amigo meu, eu tenho um amigo que ele é pastor de Anchieta. Ele estava falando que ele acorda, o anjo do Senhor acordou ele lá para as 3 horas da manhã. Aí ele pensou que fosse da cabeça dele, ele voltou a dormir. Aí o anjo acordou com mais violência. Gente, se você está sensível à voz de Deus, beleza. Se você não está, se arrebenta todo. Então ele pensou que era fruto da imaginação dele, voltou a dormir. O anjo deu um salavanco dele mais forte. Ele ainda mora nesse alto aqui no morro. Então o anjo falou assim: olha, vá caminhando por entre essa mata aí, suba numa pedra e grita alto a seguinte frase: Jesus te ama. Você vai falar essa frase 3 vezes, depois você vai voltar a dormir. Achou que era coisa da cabeça dele, voltou a dormir de novo. Aí o anjo ficou chateado com ele, né? Aí acordou ele com mais violência, ele foi e gritou, sem entender nada. E gritou 3 vezes mesmo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Acabou. Aí ele, conversando com Deus, falou assim: Deus, eu só queria ver o resultado disso que eu acabei de fazer, porque senão eu vou pensar que estou ficando maluco. Como Deus tem bom senso, né? Se eu não tivesse, não teria feito eu, né? Se eu não dizer para você que de repente posso comprar uma briga com você, mas digo eu, né? Tanto é que ele tem bom senso que quando ele falou com Abraão, tu vai ser pai, cara. Você vai ser pai. Irmão, Abraão estava com 99 anos. Aí Abraão, Sara deu uma risada disfarçada, né? Abraão deu uma gargalhada. Aí, como Deus tem bom senso, falou assim: gostei da sua ação, velho. Sabe, por causa disso, teu filho vai ser uma risadinha. É porque Isaac é risadinha. A gente não bota no WhatsApp quando a gente bota kkkk. Então, o significado da palavra Isaac é Isaac. Ele falou: então teu filho vai chamar risadinha, porque eu gostei. Como que Deus tem bom senso? Tá vendo? Ele se relaciona com a gente, né? Tem bom senso. Então, olha só, tá perdido, já voltei já. Então ele estava na igreja, aí entra um rapaz dentro dessa igreja, e ele não era o pregador, mas alguém estava pregando. E ele veio correndo e aceitou Jesus. O rapaz perguntou: aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Ele: não. Mas ontem eu andei passando tanta dificuldade na minha vida que eu achava que Deus não me amava. E por volta de 3 horas da manhã eu estava no morro, aí deu a localidade do morro, com a faca no peito para tirar a minha vida. Mas de repente eu escuto ecoar uma palavra que eu não sei de onde vinha, mas com certeza foi para mim, porque eu não creio que teria 2 malucos.
dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquelas palavras foram suficientes para ele tirar aquela faca do peito dele, entrar dentro de uma igreja e trazer Jesus se tornar um pastor ganhar almas. Aleluia, glória a Deus. Olha uma atitude no que repercutiu. Uma atitude. Então, entre fazer aquilo que é certo, mas encontra as suas vaidades, e fazer aquilo que é incorreto, mas satisfazer o seu ego, você vai viver sempre nessa mesmice. Existem coisas que Deus suporta em você, mas existe um momento que Deus te aprova. Tem crente que está só sendo suportado por Deus. Quando Paulo ele tem a oportunidade de trazer uma palavra, ele fala sobre o erro do povo no deserto. E Paulo fala assim: olha, por muito tempo suportou Deus o pecado daquele povo no deserto. Parece que nós estamos vivendo nesse mesmo ritmo, fazendo com que Deus venha nos suportar. Mas Deus quer dar um passo. Ele quer, além de nos suportar, Ele quer nos aprovar. Mas é necessário, irmãos, para que Deus venha nos aprovar, a gente também dá um passo em nossas vidas. Você deixar de ser você, se desvaziar de você e se encher de Deus. Para que Deus, porque vai chegar um momento em que vai haver um encontro. E eu fico